Se você grita gol na sua casa, você tem que gritar glória mais ainda alto na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com louvor. O Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz por cada um de nós. E foi através da sua morte que neles nós temos a nossa redenção, amém? Aleluia. Livre sou, pois um dia Ele morreu por mim. Aleluia. Vivo estou, pois um dia condenado foi.
Nós vamos ler do versículo 17 ao 20. O meu amigo dá. Aleluia. É no Velho Testamento, tá certo, irmãos? Juízes, capítulo 16, versículo 17 ao 20, amém? No mês que vem, em nome de Jesus, nós vamos planejar um culto campal para estremecer na Joguari, na casa da minha mãe, né? Amém? Glória a Deus, vai ser forte. Vai ser forte. Juízes 16, do versículo 17 ao 20. Vai ter muita coxinha, muita canja, né? Vai ter muito bolo, vai ser forte, não? Os 4 fardos do Guaraná. Tem que ser comida pouca, não, viu? O crente come muito, amém? O crente come muito, crente come. Crente não bebe, crente não briga, mas comer, crente come, amém? Crente come que é uma bênção. Eita, glória a Deus! Aleluia. Juízes capítulo 16, versículo 17 ao 20. Quando a igreja achar, eu quero que a igreja repita bem alto para enfermecer o inferno. Amém? Estremecer o inferno. Achei o que, igreja? Glória. É isso aí. Verdade. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, essa palavra que eu vou trazer nessa noite é uma palavra muito forte. Está certo? É uma palavra que Deus colocou hoje de manhã no meu coração para trazer para a igreja. E vai servir muito ensinamento para você nessa noite. Amém? Vamos ler. Versículo 17. E abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça. Disse Sansão: sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Não foi rapado todo o meu cabelo da minha cabeça. A minha força se afastaria de mim. De fato, eu ficaria tão vulnerável como qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão havia aberto o coração de verdade para ela e revelado seu segredo. E mandou chamar os líderes dos filisteus e disse: vim agora, esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. Os príncipes dos filisteus voltaram a ela, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou o homem para vir rapar todo o seu cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu, humilhou e viu as forças esvaziadas. Então Dalila chamou Sansão: vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor, mais que isso, se havia retirado dele. Amém, igreja? Pode sentar. Sente dando glória e batendo palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra de extrema atenção. Por quê? Porque todos nós sabemos da história de Sansão. Sansão era um homem pelo qual o Senhor levantou ele para ele libertar o povo de Israel. E Sansão foi um homem que tinha uma força descomunal. Não havia e nem haverá nenhum homem como Sansão. Que Deus forjou Sansão, Deus preparou Sansão com uma força extraordinária. Sansão era um homem que ele despedaçava bois, despedaçava leões só com a força das suas mãos. Sansão matou 1000 com a queixada de joelho, 1000 dos exércitos filisteus. Isso quando Deus estava na vida de Sansão, irmãos. Isso quando Deus estava presente na vida de Sansão. Só que Sansão, ele tinha um problema muito grande. Qual é o problema de Deus? Ele não vigiava. E o crente, irmãos, ele tem que vigiar. Vigiar em tudo. Vigiar no seu falar, vigiar nos seus passos, vigiar nas suas atitudes, vigiar em tudo que ele vai fazer. Sansão é um homem descomunal, porém um homem que não vigiava. A Bíblia diz que Sansão recebeu ordem de nunca passar uma navalha na sua cabeça, porque ele era nazireu de Deus. Ou seja, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então, ele simplesmente brincava. Ele simplesmente resolveu desobedecer os desígnios de Deus. E o primeiro erro de Sansão
filisteus. E a palavra de Deus fala que os filisteus, eles perturbaram tanto a sua primeira esposa, que ela revelou o segredo de Sansão, do enigma, do mel. E o que acontece? No fim, ela teve um final muito triste. E aí foi a primeira grande decepção que Sansão sofreu. Por quê? Porque Sansão desobedeceu a voz de Deus. E uma das coisas, irmãos, que eu entendo nessa palavra, aleluia, bem no início, é que nós entendemos que nós temos que fazer tudo na direção de Deus. Aleluia. Sansão, como nazireu de Deus, irmãos, não era para ele se relacionar com uma mulher que não fosse hebreia, que não fosse judia. Sansão preferiu se relacionar com mulheres estranhas. E assim o inimigo faz, irmãos. A maior mentira que o diabo faz na vida do ser humano, sabe o que é? É você estar firme com o Senhor, você estar na casa do Senhor. Vou dar um recado aqui para os solteiros, né? Depois vai para os casados, né? Para os solteiros, está solteiro, está firmado no Senhor, está buscando, está na bênção. Aí o inimigo manda o quê? O inimigo vai mandar um prato. Aí o inimigo vai mandar o quê? Vai mandar aquela criatura, só que ela não conhece Jesus, ela está no mundão, ela não conhece a palavra. Aí você diz assim: rapaz, essa menina é muito bonita, vou tentar ganhar ela para Jesus, tentar trazer ela para a igreja. Irmãos, é muito mais fácil um jovem do mundo arrancar um jovem da igreja e levar para o mundo, do que um jovem da igreja conseguir ganhar para Jesus. Hein? Por quê, irmãos? Porque pessoas que estão no mundo, irmãos, estão cegas espiritualmente, o inimigo cega, elas não querem nada com Deus. Isso é um mero engano, achar que vai conseguir ganhar alguém quando a visão dela está totalmente distorcida. Nós temos que pregar o evangelho para todos? Sim. Porém tem pessoas que a mente é toda cauterizada, tem pessoas que a mente é toda distorcida. E se você for pregar a palavra, aí a situação piora mais. É nessas situações que nós temos que fazer o quê? Temos que orar e vigiar. E Sansão, ele tinha que se relacionar com a mulher hebreia, mas ele se relacionou com a filisteia. Foi o primeiro relacionamento de Sansão com uma mulher filisteia, porque Sansão era um homem que confiava na sua força. Sansão era um homem que confiava no seu poder. Só que Sansão se esquecia que a força dele vinha de Deus. Aleluia. Sansão se esquecia que quem chamou ele, quem deu a força a ele foi o Senhor, não foi dele mesmo. Esse foi um dos erros de Sansão, um dos maiores erros de Sansão. Aí a palavra de Deus fala que Sansão passa o tempo, aí Sansão começa a se vingar dos filisteus, pega 300 raposas, a Bíblia diz no livro de Juízes também, taca fogo, pega a raposa, taca fogo no rabo da raposa e queima toda a seara dos filisteus. E aí Deus dá vitória a Sansão. Porém Sansão continua não vigiando, irmãos. Aí Sansão conhece essa mulher, Dalila. Quantas pessoas, irmãos, o inimigo vai levantar? Quantos Dalilas o inimigo vai levantar para tirar você do propósito? Aleluia. Quantas vezes, irmãos, o inimigo vai levantar Dalilas para tirar você do propósito de Deus? Quando alguém é chamado por Deus, irmãos, tem que redobar a sua vigilância, tem que redobar as orações, tem que redobar o jejum, tem que redobar a leitura da palavra, e tem que redobar o quê? Redobar o olhar, redobar os passos, aonde anda, porque o inimigo sempre vai levantar Dalilas, irmãos, para tirar a pessoa da bênção. Eu vou contar aqui um testemunho para você ver como é que funciona as coisas. E o mundo espiritual, irmãos, é sério. Olha só, eu vi um testemunho de uma missionária que ela falou que ela estava servindo a Deus direitinho, estava servindo a Deus com sinceridade, né? Estava no compromisso com Deus. Olha o que foi que aconteceu. Aí ela viu uma Dalila. Quem é essa Dalila? Um irmão. Aí esse irmão não vigia, irmãos. Esse irmão, ele pega nos ombros dessa irmã. Esse irmão fica com brincadeiras de segundos e terços desse irmão. O que acontece? O diabo derruba ele. Ele sai do Senhor. Porque não vigiou, irmãos. Tem que vigiar. O cristão tem que vigiar. Tem que vigiar o seu olhar, tem que vigiar o seu coração, aleluia, porque o diabo está esperando sempre um passe falso para derrubar, aleluia, entenda isso. Se você está vigiando, continue vigiando mais e mais,
Porque o diabo não brinca, irmãos. O diabo não brinca. Aleluia. Eu vou até ligar o microfone para falar isso aqui, né? Ou vou baixar o microfone. Falar bem baixinho para a igreja. Teve um ministério aí, escutou assim. Tinha um pastor bem choqueiro, o cara dele assim. Foi o que aconteceu? O povo agitando. O povo agitando. Porque não vestia, irmãos. Se acha super crente e não existe super crente. O crente, ele depende de Jesus. O crente, ele tem que viver vida de oração, vida de jejum, e ele tem que vigiar em tudo, aleluia, vigiar os seus passos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não confio em mim, irmãos. Eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu não confio em mim, eu não confio nem em mim mesmo. Você não confia, eu não confio, não, eu confio em Deus. Porque se eu não vigiar, o diabo vai me derrubar também. Pode derrubar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que andar constantemente em vigilança. Eu tenho que andar constantemente vigiando, irmãos. Porque o diabo não brinca sem diabo, não, irmãos. Aleluia. O inimigo é sujo. Tem até um louvor do Carlos Roberto que fala assim: ó, Pai, eu não confio em mim. Porque não dá para confiar em nós mesmos. Temos que confiar no Senhor. Você vê que Davi, ele caiu da presença de Deus, só que ele se arrependeu por quê? Porque ele não vigiou, irmãos. Davi não vigiou. Davi olhou para Batseba, olhou com má intenção, tecendo puro no seu coração, aí ele caiu da presença de Deus. Só que ele se arrependeu, foi pedir perdão ao Senhor, o Senhor perdoou ele, porém as consequências ele colheu, porque colhe as consequências. Quando o primeiro filho de Batseba engravidou, o que foi aconteceu? Deus levantou o profeta Natan, envergonhou o pecado dele, o que foi aconteceu? O filho dele morreu. Ele jejuou, se consagrou, buscou, mas nada adiantou, irmãos. Porque vem as consequências. O pecado traz consequência grave. Pecado traz consequências graves. Então já vamos chegar aqui para você entender isso aqui. O pecado ele traz consequências muito graves. Só que Davi se arrependeu. Como Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele se rasgou, ele se lançou na presença de Deus, e Deus perdoou Davi. E toda a vergonha e horror que Davi passou, o Senhor trouxe a vitória para a vida de Davi. Aleluia. Mas Davi foi um homem que viveu altos e baixos na sua vida cristã, porque não vigiou. E o cristão tem que vigiar. Vigiar o seu olhar, vigiar os seus passos, vigiar o que fala, vigiar o que pensa. E uma das coisas que tem que fazer é o quê? O que nós entendemos aqui no versículo 17? Não abrir o coração para qualquer pessoa, irmãos. Tem coisas, irmãos, que Deus me dá, tem coisas que Deus me mostra, me revela. Eu não falo para qualquer pessoa, não, eu falo só para Deus. Tem sonhos, projetos que eu tenho, que eu não conto para ninguém, não, eu conto só para Deus. Eu conto só para Deus. Somente para Deus. Porque existem situações que nós não podemos contar uns para os outros, irmãos, porque atrapalha o propósito de Deus. E se você for contar para uma pessoa que não é de confiança, o que acontece? O diabo destrói o teu sonho, o diabo frustra os teus sonhos. Você tem que contar só para Deus. Pessoas, muitas das vezes, irmãos, eu já vi pessoas caíram em pecado, sabe por quê? Porque contou a sua tentação para a pessoa errada, não contou para Deus. O homem, ele tem que contar, se ele estiver passando por alguma dificuldade, o seu líder, o seu problema. E a mulher tem que contar para a sua líder também, para a sua líder. É a mulher contando para a mulher e o homem contando para a homem. Nunca a mulher deve contar segredo para o homem, nem o homem contar para a mulher. Não. Contar somente para Deus. Se não tem ninguém para contar, conta só para Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus fala que Sansão, ele se abriu o coração totalmente para Dalila. Só que Dalila, irmãos, era uma pombagira disfarçada. O plano de Dalila era destruir Sansão, porque assim que o diabo faz. O plano de Dalila era tirar Sansão da presença de Deus. O plano de Dalila era destruir a vida de Sansão. E a palavra de Deus fala que quando Sansão revelou todo o segredo, olha a testemunha do diabo. Dalila disse assim: olha, agora é verdade, ele estava falando a verdade, porque eu senti que ele abriu todo o coração para mim. E o que foi que aconteceu?
mandou chamar os príncipes dos filisteus, mandou chamar os soldados e mandou rapar as 7 tranças da cabeça de Sansão. Olha que mistério, irmãos. 7 tranças, porque 7 significa perfeição. O Senhor, Ele sempre tem o 7. O 7 é perfeição, o 7 é profético. O diabo já usou de Deus, mas o 7 é número mentiroso. Não, irmão. 7 é de Deus. São 7 espíritos, 7 cartiçais, 7 selos, 7 trombetas de Deus, 7 juízos de Deus. É tudo no 7. Então foram 7 tranças na cabeça de Sansão, porque Sansão foi consagrado ao Senhor. E aquele que é consagrado ao Senhor, irmãos, tem algo diferente na vida dele. Aleluia! Louvado seja Deus. E eu não sei se você sabe, mas cada um de nós, irmãos, cada um de nós tem o DNA de Deus. Não sei se você sabe disso. Cada um de nós tem o DNA de Deus aonde? Na palma das nossas mãos. Glória a Deus. Aí a cigana, o diabo veio mentir, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bate palma para Jesus. Aí o diabo veio mentir, né, a cigana? Para você saber do teu futuro. Ela não sabe nem do futuro dela, saber do teu futuro. Engano do diabo, irmãos. O diabo, ele é mentiroso. Onde é que tua mão aqui, eu saber que teu futuro. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você tem o DNA de Deus na tua vida. Nós temos o DNA de Deus na palma das nossas mãos, irmãos. Cada linha dessa aqui é o DNA de Deus. Aleluia. A ciência disse que nós temos uma numerologia dentro dos nossas coordenações motoras do nosso corpo, todas as nossas veias, todo o nosso compartimento humano. A ciência falou que nós temos um DNA. Aí foi fazer a soma e esse deu exatamente o tetragrama judaico. E o que é o tetragrama judaico? O tetragrama judaico é Yod Vav Rev. E o que significa Yod Vav Rev do hebraico? É o primeiro idioma que você descobre um dos nomes de Deus. Através do Yod Vav Rev, você descobre que o Senhor ele tem vários títulos, várias ramificações. Através disso você descobre que Ele é Yahvé, que Ele é Javé, aleluia, que Ele é Yeshua, que Ele é Arroshua, que Ele é Yahoshua Hamashia, Yeshua Hamashia. Através do tetragrama Yod Vav Rev, você descobre isso. Então nós temos esse DNA nas nossas mãos. É tanto que a palavra de Deus é tão forte, irmãos, que lá em Isaías diz assim, ó, o Senhor fala o quê? Eu tenho o quê? O teu nome gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. E os teus números estão constantemente sobre mim. Então eu e você, irmãos, desde a gente ainda ser uniforme, desde a gente não ser nem um bebê ainda no ventre da nossa mãe, há muito tempo o Senhor tinha marcado a minha e a tua história. Aleluia. Você não é projeto falido. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você é feito pelas mãos do Deus verdadeiro. Você é feito pelas mãos do Deus soberano. E Ele te ama. E todo dia Ele está dizendo para você: não temas que eu sou contigo. Aleluia. E se você chorar, Ele sempre te consola. Aleluia. Moringa aqui e benção. Glória a Deus. Deixa o moringa aí, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, olha só. Aí a palavra de Deus fala o quê? Que ele rapou todas as 7 tranças do cabelo de Sansão, versículo 19. E o que aconteceu? Aleluia. E viu que as forças dele foram embora. As forças de Sansão foram embora, irmãos. Porque Sansão ele era nazireu de Deus. E quem é nazireu de Deus não pode contar o seu segredo para ninguém. Tem que guardar seu segredo. Só tinha 2 pessoas que sabiam o segredo de Sansão. Sabe quem era? Em primeiro lugar, Deus, que foi o próprio Deus que chamou Sansão para um propósito. E o segundo pessoa eram seus pais. Só. Aí Sansão vai para Dalila. Misericórdia, irmãos. Sansão vai com o filho da Dalila, conta para Dalila. Irmãos, sempre o diabo vai levantar Dalilas para tirar você do propósito de Deus.
coisas. Eu sou um tipo de pessoa, irmãos, eu não sei se os irmãos fazem isso, mas se você não faz, aprenda a fazer. Eu sou um tipo de pessoa que até protege minhas amizades, mas eu oro a Deus para demandar minhas amizades. Porque a coisa hoje está só misericórdia de Deus, irmãos. Não estou dizendo que não é para você confiar mais em ninguém, não é isso não. Mas tem pessoas que você tem que ter muito cuidado com confiar. Porque o diabo é sujo, irmãos. O diabo é sujo. Às vezes tem pessoas que querem saber do teu segredo com Deus, quer saber do teu propósito com Deus, quer saber o que Deus tem contigo, sabe para quê? Para te passar a rasteiro, para tirar você do propósito. Então tem que vigiar. Tem que vigiar. Tem que selecionar as pessoas certas. Se for possível, tem que pedir até para o Espírito Santo mostrar quem é. Amém? Porque tem pessoas que dá para confiar não, irmãos. Eu vou fazer 20 anos de evangelho daqui 2 anos, né? Vou fazer 20 anos de evangelho, agora em Deus. 2028 eu faço 20 anos. Durante esses meus 20 anos com Jesus, irmãos, durante esses meus 20 anos de caminhada, eu já sofri decepções, sofri frustrações, sofri pedradas, sofri covardia, sofri tudo que você imaginar. Só que eu nunca desisti da minha cruz, sabe por quê? Aleluia, porque eu sei do meu propósito em Deus. E existem situações, irmãos, que Deus permite, sabe por quê? É para forjar o crente, para fazer ele mais crente, aleluia, para ele descer mais na honraria, para ele se humilhar mais na presença de Deus, aleluia. Frustrações, perseguições, pedradas, levantes, não é para derrubar o crente, não, é para preparar o crente mais e mais, para quando chegar outras, ele já está preparado para enfrentar tudo isso, aleluia. Porque o diabo nunca vai desistir, irmão, daquele que Jesus arrancou hoje, da mão dele, ele nunca vai desistir. Vai, não pense você que ele desiste nunca. Então a palavra de Deus fala, no versículo 20, que Dalila chamou Sansão. Olha a testemunha, Dalila chamou Sansão, no versículo 20, e o que? Olha, os filisteus estão voltando e acordando do sono que Sansão adormeceu, junto de Dalila. Aí Sansão, confiante, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, eu vou me sair de novo dos filisteus, porque eu tenho a força. Sansão achava que era o He-Man, né? Eu tenho a força, eu sou um cara, eu sou um tudo. Só que ele se esqueceu, irmãos, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Sansão se esqueceu de entender que foi Deus que chamou ele para ele fazer a diferença. Deus não chamou Sansão para Sansão ficar brincando. Deus não chamou Sansão para Sansão não vigiar. Deus chamou Sansão no propósito, aleluia, não somente para libertar o povo de Israel das mãos do filisteu, não, mas no propósito dele ser um adorador, dele ser um homem de Deus, aleluia. Mas ele não vigiava, irmãos. E quando ele perdeu toda a sua força, o triste de Sansão, e ele não tinha notado ainda que o Senhor havia se retirado dele. Por que, igreja, ele não tinha notado ainda que o Senhor tinha se retirado dele? É porque, irmãos, quando o Senhor ele sai da vida do crente, o crente ele passa a ser natural. Quando o Espírito Santo está na vida do crente, o crente é espiritual. Quando o Espírito Santo está guiando as decisões do crente, quando o Espírito Santo está guiando os seus projetos, os seus sonhos, os seus passos, ele se torna espiritual. Agora, quando o Espírito Santo vai embora, ele se torna natural. E por ele se tornar natural, quando o Espírito Santo sai, aí ele pensa que o Espírito Santo continua. Mas o Espírito Santo, já foi embora há muito tempo. Aí é triste a queda, irmãos. Aí a palavra de Deus fala que Sansão foi levado, foi furado os seus 2 olhos, foi levado para moer um moinho. No fim da história nós sabemos que Sansão matou todos os filisteus. Porém, irmãos, isso não foi um troféu, mas
se for tristeza na vida de Sansão, porque Deus podia fazer mais na vida de Sansão, só que Sansão não quis. Sansão preferiu aceitar os seus desejos, os seus prazeres, os seus deleites. Sansão preferiu confiar no seu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem tem que ser confiante no Senhor. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos? Porque Davi era um homem que, apesar de vários erros, de altos e baixos, mas ele se arrependia de verdade. Aleluia. Ele tinha sinceridade. Oh, mandabaço, ele tinha sinceridade. E quando Deus vê um coração sincero, ele se inclina em ouvir. Aleluia. Quando Deus vê um coração sincero, ele rasga, aleluia, a cédula de condenação. Ele rasga, aleluia, a cédula de juízo e diz assim: meu filho, eu vou ter misericórdia de ti. Aleluia. Eu vou ter misericórdia de ti. Eu vou te levantar. Eu vou te erguer. E tudo aquilo que o diabo roubou de ti, vou devolver 10 vezes mais. Aleluia. Tenha sinceridade com o teu Deus. Aleluia. Não fuja do propósito. Não fuja do projeto. Não deixe o inimigo sondar o teu coração e a tua mente. Mas procure ser cheio do Espírito Santo de Deus. Procure saber que quem deve tirar suas decisões é o Espírito Santo. Não conte teus segredos para qualquer um, igreja. Conte para Deus. Conte para Deus. Ah, diácono, eu não tenho ninguém para contar, então conte para Deus. Fecha a porta do teu quarto, fala com Deus. O que foi que Jesus falou? Que quando for orar, faz o quê? Fecha o teu aposento e vai falar com Ele. Vai falar com o Senhor. Tem até um louvor, né, irmãos, que fala: não conte teus maiores sonhos para ninguém, né? Esse louvor. Então nós temos que contar, irmãos, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos segredos para Deus. Os nossos segredos mais íntimos, os nossos segredos mais assim que nós sabemos que não podemos falar, falamos para Deus. Porque se nós abrirmos o coração para a pessoa errada, vai ser igual o Dalila fez com Sansão. O diabo vai tentar minar. O diabo vai tentar derrubar. O diabo vai tentar destruir. Conte só para Deus. E não confie na sua própria força. Não confie no seu próprio intuito. Porque o diabo, aleluia, o diabo, igreja, estou encerrando aqui, vou dizer para você: o diabo, ele não respeita, aleluia, meus anos de fé. O diabo não respeita a minha gravata que eu tenho no pescoço. O diabo não respeita o sapato que eu calço. O diabo não respeita o meu cabelo branco que está ficando branquinho, eu sou novinho que está ficando branco. O diabo não respeita nada disso. Sabe o que é que o diabo respeita? O diabo respeita a crente que obedece. O diabo respeita a crente que renuncia o pecado, renuncia a carne. Aleluia. O diabo respeita a crente que anda em santidade. Aleluia. Esse o diabo respeita. Oh, glória. Louvado seja Deus. Não adianta, irmão, ter 10, 20, 30, 40, 100 anos de fé, mas não vigia. Aí vai ser presa fácil do diabo. O diabo vai tragar. Agora, se ele tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, mas ele é um homem de Deus, é um homem de oração, um homem de jejum, um homem de vigilança. Ele é um homem de quê? Caráter. Caráter. Porque o homem e a mulher de Deus tem que ter caráter. O homem e a mulher de Deus tem que ser marido de uma mulher só. O homem de Deus tem que ser marido de uma mulher só. O homem de Deus, ele tem que olhar para sua esposa e ele tem que amar ela de verdade. Ele tem que desejar a sua esposa sempre. Ele nunca deve olhar para outras mulheres com atenção. Porque aí é que está o erro. Aí é que o diabo pode, rapaz, aquele crente não está vigiando, não. Vou pegar. E uma coisa eu vou dizer aqui, para encerrar. Todos nós sendo servos do Senhor, nós temos uma fraqueza. Mas nunca fale a sua fraqueza para ninguém. Fale a sua fraqueza para Deus. Eu tenho minha fraqueza, você tem sua fraqueza, mas fale a sua fraqueza para Deus. Porque Deus vai trabalhar
vai vigiar e o diabo não vai arrancar você da presença do papai. Então fique com essa palavra, igreja, de ensinamento nessa noite, e eu sou grato por você. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o santo e poderoso nome de Jesus. Que palavra abençoada no culto de comida essa noite. Meus irmãos, você que não trouxe o seu quilo de alimento hoje, quando for terça-feira, pode trazer, tá certo? Quem esqueceu, quem não tinha, quem não trouxe, terça, quinta, se for domingo, se a semana tiver continuar a semana da colheita, domingo a gente faz a sexta, amém? Passar aqui os anúncios para a igreja. Amanhã, 7 da manhã, quem tem seu rádio, ligue seu rádio, programa Voz da Libertação, na Rádio Tamaracá FM 87,9. Diácono Gonzaga estará apresentando o programa e pregando a poderosa palavra de Deus, amém? Terça-feira, nosso culto de doutrina. Não falte o culto de doutrina, muito importante, certo? Quinta-feira, mais um culto de cura e libertação. E domingo, pronto. Domingo é 2, né? Eu vou me informar com o pastor Dantes se ele vai vir domingo para a gente celebrar a Santa Ceia. Amém? Meus irmãos, esse mês vai fazer um ano que nós estamos aqui nesse ponto, no novo ponto do avivamento, dia 17, se eu não me falar a memória. Viu? E, meus irmãos, eu queria comunicar à igreja. Nós vamos fazer um culto de ação de graça para agradecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esse culto, meus irmãos, eu vou fazer no sábado. Por quê? Porque no sábado tem outros irmãos de outros ministérios que querem vir adorar a Deus conosco. Tá certo? Então, eu vou estar trazendo, vou ver se eu trago aí, ou o pastor Gileade. Eu estive pregando lá sexta-feira na igreja dele em Cariré. E vou convidar ele para vir para cá. Tá certo? No sábado está pregando a palavra. Ele vai estar trazendo alguns irmãos de lá também. Vou convidar o pastor Dantes, mas a pastora Jânia, para ver se eles vão poder vir, se eles não vão ter algum compromisso. E vou estar convidando especialmente a igreja de Sobral, Avivamento do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E mais alguns irmãos daqui. Vou também estar em busca do levita. Viu? Vou fazer um convite. Se não der certo uma pessoa que eu estou em mente, um irmão aí, eu vou pegar e vou trazer a levita Flávia para estar adorando ao Senhor. Então eu peço aos irmãos, né, que se programem, tá certo? Para a gente poder fazer uma organização, para poder verdadeiramente a gente fazer um come e bebe depois do culto, tá bom? Porque culto de aniversário, culto de ação de graça, meus irmãos, tem que ter comida, refrigerante, como o Cleison diz. A gente não bebe, mas a gente come. Amém, igreja do Senhor? Então a obreira Ariane, junto com as irmãs, tá certo? Vão conversando aí, viu? Para a gente poder fazer um culto abençoado, meus irmãos. Nessa noite, eu vou pegar mais 20 cadeiras, vou colocar aqui. Eu creio que nessa noite vai ser uma noite de bênção, uma noite de louvor, uma noite de palavra, uma noite de agradecimento de um ano que nós estamos aqui nesse lugar, que o Senhor Jesus está operando verdadeiramente o seu Espírito nesse lugar. Você que já está me ouvindo aí na live, queria mandar a paz do Senhor Jesus para a irmã Silene, que Deus abençoe, a Cecília convidada, nosso irmão Tiago aí. Quem mais do que está aí? Eles dois, né? Pronto. Tá certo? Então, Diago aí, se convidado, Pai do Senhor Jesus para você, meu irmão. Para a irmã Elié, a irmã Thalita, a irmã Léa, o pregador, o obreiro, Diago Alexandre, e todos que estão nos assistindo lá no Cacipesca Fortaleza pelo Facebook, e a nossa irmã Silene, né? Que sempre vem nos dar uma honra de uma visita. Então, meus irmãos, eu estou planejando de fazer esse culto de ação de graça, tá certo? De comemoração de um ano que nós estamos aqui. Vou organizar direitinho, vou ver quem vai ser o pregador, vou ver quem vai ser o convidado, que vai ser o levita ou a levita, vou organizar tudo direitinho, mas a igreja comece a se programar, tá certo? Amém, obreiraria, viu? A partir de hoje você já comece a resolver isso aí com as irmãs, tá certo? Que se tiver alguma necessidade de eu resolver alguma coisa com os irmãos, eu resolvo.
viu? Para nós fazer o nosso culto, viu? Dia 17 é um dia de quem tem um calendário rapidinho no celular aí? Calendário aí. É um sábado, né? Pois vai ser sábado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tá certo? Vai ser no sábado, dia 17, viu? Nós vamos fazer esse culto. Aí no domingo os irmãos têm folga. No domingo os irmãos vão ficar em casa. Amém? É segunda? O sábado é o quê? 15. Então nós vamos fazer no dia 15. Vamos começar a se organizar a partir de hoje. Por quê, meu irmão? Porque esse culto é um culto de agradecimento. De agradecimento de um ano que nós estamos aqui adorando ao Senhor Jesus. E agradecer a Deus. Quem tiver um testemunho vai poder contar. Tá certo? E culto de agradecimento. Eu creio que daqui para lá o Senhor Jesus, nós temos um mês ainda. O Senhor Jesus vai estar salvando ainda muitas almas para poder vir adorar o Senhor aqui. Amém, meus irmãos? O irmão Dede e a irmã Silene já está guardando convidado, viu? Tá certo? Presença e a sua ausência é indispensável. Vocês têm que estar aqui, tá certo? Amém, viu? O Samuelzinho também adorando o Senhor, viu? E todo mundo. Vamos planejar. Daqui para lá a gente vai conversando e a gente vai fazer esse culto, né, diaconismo? Culto de agradecimento. Culto de agradecimento. Vamos divulgar nas redes sociais, vamos convidar os irmãos de outros ministérios, tá certo? E vai ser forte com a glória de Deus. Fique de pé, igreja do Senhor, vamos orar, vamos entregar a vida dos irmãos ao nosso Deus, certo? E quando for terça-feira, nós vamos estar aqui com mais um culto de doutrina. Essa igreja que não fala, por gentileza, culto de doutrina, porque é um culto de ensinamento. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Senhor Deus, eu venho te apresentar, Pai, a vida dos teus filhos que aqui se encontram. Te agradeço, Senhor, pelos louvores, pelas adorações. Te agradeço pela palavra, Pai, pelo Senhor ter se feito presente, Pai. Pai, leva os teus filhos para casa, Pai, essa noite, Pai. Vai levando eles em segurança, repreendendo a bala perdida e do homem sanguinário, Pai. Dá uma noite de bênção e uma noite de consolação para o teu povo, Pai. Estenda as mãos para receber a bênção apostólica e que o amor de Deus, as doces e consolações do Espírito Santo estejam com a sua igreja. E a igreja vitoriosa declara e diz: se Deus é por nós, opera, meu Deus, ninguém impedirá até terça-feira.